Amém, amados? Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estou responsável nessa manhã para trazer uma meditação da palavra de Deus e eu espero que os irmãos sejam abençoados com essa palavra. Amém? Queria convidar vocês a lerem ao livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas que eu ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo de vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Amém? Bem, irmãos, vamos orar? Eu queria começar orando, pedindo a Deus que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Senhor, eu quero te dar graças, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor visite a cada um deles, Senhor, abençoe a cada um. Que o Senhor os fortaleça, Senhor. Não deixe, meu Pai, que os meus irmãos e minhas irmãs desaminem se desaminem, não fiquem desanimados, Senhor, na sua fé. Mas ao contrário, que eles possam crescer, Senhor Deus, em Ti, para louvar-Te, glorificar, Te exaltar, para a honra e glória do Teu santo nome. Então, Senhor, visita a cada um agora nesta manhã e os abençoe, Senhor, em nome santo de Jesus. Abençoa-me, Senhor, também, me capacita, Senhor, me instrua, Senhor Deus, a falar um pouco da Tua palavra, Senhor, que ela possa trazer, Senhor Deus, algum tipo de ensinamento e que eles possam louvar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Bem, irmãos, Paulo escreveu essa carta por volta de 61 depois de Cristo. Paulo ele estava em uma prisão domiciliar, ele foi preso, e Paulo escreve essa carta aos irmãos filipenses, aos irmãos da igreja em Filipos. E essa carta também ela é conhecida como Carta da Alegria, porque Paulo expressa grandemente a sua felicidade. Ele recebeu a visita do irmão Epafrodito, um dos líderes da igreja na cidade de Filipos, e ele aproveita essa conversa, eu posso assim dizer. Além de ele receber, eu acredito que Epafrodito passou um relatório completo daquilo que estava acontecendo, e também Epafrodito trouxe algumas ofertas, enviadas por alguns irmãos da cidade de Filipos. E Paulo fica muito contente, muito feliz, por receber essas ofertas. Então, Paulo aproveita essa visita e escreve essa carta endereçada aos irmãos. Paulo ele começa falando, ele fala para os irmãos não se preocuparem, com sua prisão, como diz no versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Então, Paulo fala para os irmãos, olha, irmãos, não se preocupem comigo, porque tudo isso que está acontecendo comigo, essa prisão, está servindo para o progresso do Evangelho. Então, que Cristo ele estava sendo anunciado. E até fala aqui, seguindo o contexto, de que outros líderes começaram a pregar mais, a falar mais de Cristo. Uns estavam bem, com a motivação correta e outros não estavam com a motivação não tão correta. Mas Paulo não estava se importando com isso. O importante era que o Evangelho fosse pregado, o Evangelho fosse anunciado. Paulo também aproveita essa carta para fazer algumas exortações e passar alguns cuidados que os irmãos possam ter. Por exemplo, estava querendo começar algumas contendas, algumas divisões, alguns irmãos com pensamentos diferentes e estava querendo criar algum tipo de grupo. E também ele preveniu os irmãos a terem cuidado com os ensinos judaicos, aqueles principais, aqueles legalistas que estavam querendo deturpar a palavra de Deus, estavam querendo deturpar a graça de Deus, com o legalismo, e também
né, os advertiu contra a libertinagem, né? Alguns daqueles camaradas que pregavam a libertinagem. Mas eu quero me adeter aqui, irmãos, no versículo 27, onde Paulo fala: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Não importa o que aconteça, irmãos. Como eu disse logo no começo, Paulo estava preso, né? Estava numa prisão domiciliar. Ele, como cidadão romano, ele exerceu a sua cidadania romana e apelou para o próprio imperador. Pediu para que o próprio imperador julgasse a sua causa. Paulo ele estava confiante de que ele seria absolvido, como realmente foi, né? Se a gente for continuar lendo a história, se a gente pegar a história completa, a gente vê que Paulo ele foi absolvido e foi solto, né, dessa sua primeira prisão. Mas Paulo também sabia que ele estava nas mãos de Deus e tudo poderia acontecer. Ele poderia ser julgado, ser condenado e ser levado à morte. Mas ele não estava preocupado com isso. Então ele exorta os irmãos: olha, irmãos, aconteça o que acontecer comigo, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Exerçam a sua cidadania como servo, como cidadão do reino de Deus. Vocês são cidadãos do reino dos céus. Então vivam de maneira como cidadão. Exerçam seus deveres, exerçam suas funções como cidadão dos reinos dos céus. Então permaneçam firmes e inabaláveis. Amem uns aos outros, vivam em união. Se a gente for continuar lendo, né, no capítulo 2, Paulo ele vai falar da união, que eles se unam, né, que ele exorta os irmãos a se unirem mais, a terem um só pensamento, uma só fé, uma só convicção. Então Paulo ele fala assim: vivam de maneira digna, né? Vivam como cidadãos dignos do reino de Deus. E para que ou eu vá, né, como Paulo estava confiante que ele ia sair, ou então, caso acontecesse e ele não pudesse sair, ele ficasse sabendo que eles estavam firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, pela batalha do Evangelho. Irmãos, o que podemos aplicar essa palavra nos nossos dias de hoje? Nós, como cristãos, devemos viver como cidadãos do reino de Deus. Devemos viver como cidadãos dos céus. Eu e você fomos lavados e remidos, justificados pelo sangue de Cristo. Então, nós devemos viver como tal. Então, nós devemos exercer a nossa cidadania no reino de Deus. Amar mais as pessoas, viver em união, se preocupando uns com os outros, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros naquilo que está dentro do nosso alcance. E devemos fazer de tudo para que o Evangelho de Cristo ele venha a ser anunciado e propagado. Então, irmãos, essa é a nossa função como cidadão do reino de Deus. Que eu e você, meu amado, possamos exercer cada vez mais essa cidadania do reino de Deus, do reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus e, como tal, nós temos os nossos deveres e os nossos afazeres. E que tudo que venhamos fazer seja para a honra e glória de Deus. Amém, amados? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você cresça a cada dia no Senhor, não desanime de maneira nenhuma, ao contrário, busque cada vez mais ao Senhor. Se você está fraco, entregue o seu caminho a Ele. O mais Ele vai fazer por você. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.